Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. A primeira reunião externa da subcomissão dos herbicidas hormonais da Assembleia Legislativa está marcada para a próxima segunda-feira, 13h30, na Cooperativa Agrária São José, no município de Jaguari, região central do estado. O encontro estava agendado para o dia 19 de maio na Unipampa, em Dom Pedrito, mas foi alterado devido a um evento no setor vitivinícola. A subcomissão ainda planeja outras 9 reuniões até o dia 7 de julho, no interior e na capital. Depois de 4 safras seguidas de estiagem, o tema irrigação está cada vez mais presente nas discussões sobre agricultura no Rio Grande do Sul. Com o Programa Estadual de Irrigação, agora fazendo parte do chamado Plano Rio Grande, o governo estadual busca incentivar a adoção do sistema nas lavouras gaúchas. Mas existem outras formas de financiamento. Vamos conversar agora com Jefferson Reis, especialista da Netafim, para saber como está a característica dos financiamentos de irrigação no Brasil. Tudo bem, Jefferson? Olá, Thaís, tudo bem contigo? Tudo certo? Tudo certo por aqui. Vamos começar explicando qual o contexto das possibilidades de financiamentos dos projetos de irrigação no Brasil atualmente? Perfeito. Quando a gente se fala em financiamentos, né, vai muito de perfil do nosso contratante, ou seja, do produtor que está buscando o recurso, né? Nos últimos anos, 5, 10 anos, né, nós tínhamos uma linha de crédito via governo, né, que era a linha de crédito mais barata, né, era um recurso bastante abundante, mas em virtude do crescimento do agronegócio aí nos últimos anos, essa linha ela se tornou não suficiente para toda a demanda, né? Então teve o mercado em si teve que buscar novas oportunidades, ou seja, teve a entrada de indústrias, de bancos privados e até mesmo de fundos de investimentos para poder suprir essas demandas. Bem, agora entrando um pouco na irrigação em si. A Netafim é uma empresa especializada em irrigação por gotejamento. Como é que é o uso dessa tecnologia aqui no Sul? Bom, quando a gente se fala em irrigação, é um mercado bastante amplo, né? É um setor que vem crescendo muito, muito nos últimos anos, principalmente pela oscilação de clima, de principalmente escassez hídrica, né? E também pelo fato de produzir mais, ou seja, otimizar melhor a área do nosso produtor, né? Hoje o Brasil ele se encaixa entre os 10 principais países com área irrigada maior em todo o mundo, né? E falando na região sul, hoje o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, eles vêm numa constante crescimento, porque focando principalmente em hortaliças ou frutos de valor mais agregado, que é um exemplo da maçã, da uva, o próprio tabaco, né? Melancia, entre outras, né? Então, hoje, quando a gente se fala em irrigação por gotejamento, é realmente como o próprio nome fala, é uma irrigação gota a gota, né? Na qual proporciona mais disponibilidade, ou seja, mais assertividade, e também a garantia de usar a água como transporte para nutrientes, ou seja, a fertirrigação. Isso é cada vez mais importante, até levando em conta o que aconteceu aqui no estado, né, Jefferson? Com certeza. A irrigação por gotejamento, ela é muito mais eficiente, né, que os outros meios, por aspersão, até mesmo pivô, né? Ela é como se a gente fala como se fosse um soro na veia, né? Então ele não tem um risco muito grande de causar erosão, principalmente no solo, né? Que é em virtude de tudo que aconteceu. O solo não tem, muitas vezes o solo não tem muita capacidade de absorver o nível de água que às vezes as chuvas provocam, até mesmo outro sistema de irrigação. Para quem não conhece, o nome é bem explicativo, mas quais são os diferenciais da irrigação por gotejamento em relação às demais modalidades? Bom, os principais, conforme, né, é o gota a gota, né, é disponibilizar a água no momento certo para a planta de uma forma mais gradativa, ou seja, eu poder dar mais pulsos de água. A gente pensa que a planta é como se fosse o ser humano, né? Ao longo do dia, principalmente em dias mais quentes, a gente costuma tomar bastante água, né? Só que a gente não vai tomar água digamos, os 2 litros, 3 litros numa vez só. A gente toma gradual, ou seja, um copo pela manhã, 2, 3 copos a parte mais próxima do almoço, na parte da tarde. E esse é um dos principais diferenciais do gotejamento, que é a gente poder disponibilizar
uma certa frequência, mas pulsos menores de água, né? Ou seja, quantidades menores, mas com uma frequência maior para a planta. E também em virtude de nutrientes também que ela necessita, né? E como é que funciona o licenciamento do uso da água? É o mesmo dos demais tipos de irrigação? Isso. O licenciamento em si, ele que vale para todos, né, dependendo da quantidade, ou seja, do tamanho da área, principalmente, né, por mais que ele tenha uma certa tolerância em questão de volume, né, mas é sempre muito importante ter o enquadramento do produtor, né, em questão de outorga, em buscar esses meios de liberação, até mesmo para não estar usando uma água, às vezes, que ela é desprovida, não digo de qualidade, mas às vezes não há possibilidade de usar aquela água daquele determinado lugar para irrigação. Então, sempre é muito importante, indiferente do sistema de irrigação, buscar um enquadramento aí, ele ambiental, né? Você falou antes da fruticultura. Existem culturas mais aptas do uso do gotejamento, Jefferson? Isso. Nós temos hoje o gotejamento, ele se encaixa praticamente em quase todas as culturas. O que é importante sempre a gente levar em conta é o tipo de solo, né? Se ele é um solo mais arenoso, a tendência do gotejamento ele penetrar mais rápido no solo, ou seja, ele não formar um bulbo molhado, que é o que a gente quer, né? Ou seja, ter uma captação maior de raízes. Então, para solos mais arenosos, a gente disponibiliza de outros meios de irrigação, que é a microaspersão ou até mesmo a própria aspersão. O gotejo, ele hoje falando em culturas, ele está muito focado principalmente em fruticultura, né, culturas perenes. Então, pensando numa maçã, numa uva, tanto pelo uso consciente da água, né, em disponibilizar a água, como também a parte de nutrição. E também tem outra questão que é o não molhamento de folhas, né? Ou seja, ela traz com que a planta não fique muito suscetível à doença, né? Ou seja, ela não tem um molhamento foliar. Bem, falamos tanto sobre mudanças climáticas, especialmente aqui no estado que vem passando por tantos problemas. Esse tipo de tecnologia traz mais vantagens, levando em conta essa questão? Bom, a gente pegar os últimos anos aí, o Rio Grande do Sul, né, ele passou por bastante problemas climáticos, né, pensando em momentos de muita chuva. Agora a gente teve a questão ali de uma escassez hídrica, né, que é o Laninha, né, então a gente teve uma presença bem severa dele, que se prolongou entre dezembro, janeiro e veio até agora mais tardar março, né. Então, para isso hoje, quando a gente fala em culturas Rio Grande do Sul, a gente tem uma janela maior entre plantio e colheita e até mesmo de frutificação entre os meses de outubro a março, né? Então, é importante sim a gente ter a irrigação disponível, mesmo que às vezes a gente pensar, vou ter a irrigação, mas não vou usar. Mas em determinado momento aí aqui na região sul, ela fica aí 20, 30, até mesmo 45 dias tem chuva, e isso acarreta aí um baita pequeno ou grande prejuízo para o produtor, né? Então, ele tendo o sistema de irrigação, ele pode ser mais assertivo também na questão de nutrientes, ou seja, às vezes para melhorar um calibre de um fruto, né, pensando principalmente em exportação, que o próprio mercado já traz algumas exigências, né, de ter um fruto mais de qualidade melhor, um produto mais bem visto, uma uniformidade no produto, então a gente consegue ter essa eficiência com a irrigação e fertirrigação, né? Então ela é muito importante para essa questão. Agora, entrando um pouco em outro tema, ainda dentro da fertirrigação que você mencionou, o uso de bioinsumos tem aumentado consideravelmente. Quais são as tecnologias que se conectam? Sim, a gente pode usar a tecnologia da irrigação, né? Hoje a gente tem desde sensores de umidade, como estações meteorológicas para otimizar aí o fluxo da água na planta e em as irrigações, como também a gente pode aplicar sim alguns desde tricoderma, que é bastante comum, né, um produto que é voltado para fungos, né, e também outros, né, nematicidas, acaricidas, inseticidas, pensando, né, em trazer uma maior resistência, tolerância
da planta a determinadas doenças, né, e pragas. A gente falando do gota a gota, vem à mente uma questão tecnológica muito grande. Como é que deve ser o perfil de um produtor que vai adotar a irrigação por gotejamento? E falar que ele está entre os nossos desafios, né, a gente cada vez capacitar mais pessoas, não só produtores, mas consultores do ramo agropecuário, né, para que levem uma informação correta para o produtor. Eu uso muito o exemplo de comprar uma Ferrari, né? Eu ainda não tenho, né, mas um exemplo, ao momento que a gente compra uma Ferrari, a gente está buscando uma alta tecnologia, uma performance de um carro totalmente aí fora da realidade, né? E ao momento que a gente busca um sistema de irrigação, é como se estivesse comprando uma Ferrari. A gente precisa fazer o bom manejo desse sistema, ou seja, a manutenção do sistema. Para isso, hoje, nós, né, Tafim, a gente tem um corpo agronômico, né? Tem uma equipe agronômica para dar esse suporte ao nosso produtor para que ele use a sua Ferrari do melhor jeito, para que ela consiga chegar na velocidade que ele realmente determina e que ele precisa que a propriedade engrene, né? Então, para isso, a gente faz treinamentos, faz palestras, a gente tem vários sistemas acadêmicos dentro da Netafim para prestar esse suporte tanto para nossos parceiros como para os produtores rurais aí para melhor ter um desempenho da sua irrigação e fertirrigação dentro da propriedade. Você falou que o Brasil é um dos países que mais utiliza a irrigação no mundo, mas ainda tem espaço para crescer, Jefferson? Isso. A concentração maior hoje de irrigação, ela ainda está em sistemas de inundação, que é muito comum no arroz, né? A gente tem uma predominância muito grande aí também em pivôs, focado principalmente em grãos, milho, soja, feijão, né? O gotejamento hoje ele está mais voltado a médias e grandes propriedades, e até mesmo pequenas, né? Que é a fruticultura, nós estamos falando de um citros, falando de um café, falamos também de uma pastagem, que é um sistema por aspersão, né? Então, hoje no Brasil, a gente tem uma irrigação a mais de 9 milhões de hectares, né? Já irrigados, e a gente tem um potencial aí de mais de 50 milhões de hectares. Então, a gente está falando aí mais entre 5 a 6 vezes a mais do que já é irrigado. Então, a gente tem um potencial gigantesco. Tem algumas culturas, um exemplo do tomate, que a gente todo ano irriga e fertirriga, né? Que Uhum. é, que é uma cultura que realmente necessita já da irrigação e já vem há vários e vários anos já sendo trabalhado. Mas nós temos algumas culturas que estão em fase de expansão, que é um exemplo dos citros, né? Citros devido ao green, a gente nos últimos 2, 3 anos aí teve um aumento significativo aí na irrigação para citros, como também para o café. A gente tem a cana, também tem várias outras culturas, um exemplo da maçã na região Serra Gaúcha e Serra Catarinense, que também está sob expansão em trazer maior rentabilidade para dentro da propriedade do nosso produtor. Queria que você comentasse um pouco sobre o payback. A irrigação é um sistema que demanda um alto investimento. Em quanto tempo o produtor consegue um retorno? Vai depender muito da qual cultivar, ou seja, qual cultura que o produtor tem na propriedade, né? Nós temos aí vários exemplos, né, de algumas culturas aí que se paga praticamente aí no primeiro ano, mas tem um exemplo aí dos citros, 1 ano e meio, 2 anos, então vai depender muito da cultura. Hoje, falando em custo, ele é um desafio ainda a ser trabalhado muito, né, principalmente na implantação de pomar, um exemplo da uva, da maçã. Quando é implementado um pomar de uva, por exemplo, se pensa na muda, se pensa no arame, se pensa em outras coisas, a parte de produtos fitossanitários, e ainda a irrigação ainda não está como um custo de investimento, porque se der seca, eu vou irrigar, compro o sistema, mas a gente está trabalhando muito isso, em mostrar para o produtor, ao momento que ele colocar a irrigação já no primeiro ano, já, ou seja, quando ele ainda tem a muda, antes mesmo de colocar a muda no solo, a gente tem uma garantia de safra aí já de aproximadamente 1 ano, tá? 1 ano a 2 anos já de trazer rentabilidade para dentro da propriedade. Então, pensando só em rentabilidade, não pensando na mortalidade, se caso ele não tenha irrigação e acontecer aí algum intempérie climático.
Então, assim, na maioria das vezes está entre 2 anos, 3 anos, mas falando, puxando a parte de financiamentos, hoje a maioria dos financiamentos está para pagar um projeto de irrigação 5, 10 anos. Então, Sim. assim, nós estamos falando aí que uma irrigação que se paga no segundo ano já. Então, vale muito de conscientizar e levar um sistema mais com custo acessível para o produtor, mas mostrar a realidade atual de que ele vai ter um sistema que vai se pagar aí em questão de 2 anos aí no máximo, né? 2, 3 anos. É muito rápido. E quem está pensando em adotar essa tecnologia, o que precisa observar no planejamento para escolher o gotejamento? Isso, na maioria das vezes, a gente fala aí de várias coisas, quando se fala em projeto de irrigação, né. Energia, tipo de solo, a cultura, né. Mas o que que o produtor em si tem que levar principalmente em conta? É o tipo de solo que ele tem, né, ou seja, que a cultura que está implantado, que ele irá implantar, qual que é a cultura, né, e a disponibilidade de água. Tem que ter água disponível dentro da propriedade. Não tem, não adianta ele ter o melhor sistema que ao momento que ele precisar ele não vai ter água suficiente. Então, principalmente é essas 3 questões, é a cultivar, a cultura que ele vai trabalhar, o tipo de solo e também a disponibilidade de água. Aí a gente consegue saber e determinar qual que é o sistema que ele vai poder adotar, se vai ser o sistema de gotejamento ou vai ser o sistema de microaspersão ou até mesmo de aspersão. Aí a gente consegue ter uma performance maior dentro da propriedade quando a gente sabe principalmente desses três requisitos principais aí, tá? E falando em questão de financiamentos, hoje a gente tem o ProIrriga, né? O produtor pode buscar o ProIrriga, ele tem uma linha de crédito voltada principalmente em irrigação, por mais que a gente passou por alguns momentos difíceis aqui na região sul, né, alguns bancos até reduziram algumas taxas, até mesmo alguns subsídios, né, de questão de financiamentos. Então, é até um apelo aí que a gente precisa mais do nosso governo, ou seja, de linhas de crédito governamentais, principalmente pensando aqui na região sul. E ao momento que a gente fala em financiamento para irrigação, os próprios bancos já veem isso com bons olhos, então, porque a irrigação ele traz mais rentabilidade, maximiza os prejuízos, né, por falta de chuvas, né? Então, hoje tem uma certa flexibilidade muito grande aí na linha de financiamentos para irrigação. Muito bem, são muitas opções para o produtor, a depender da cultura, da disponibilidade de recursos, de água e tudo mais. Obrigada pelos esclarecimentos, Jefferson Reis, especialista da Netafim. Até a próxima. Muito obrigado, Thaís, pela oportunidade e conte com a gente aí sempre que for possível, tá? Um abraço. Obrigada. A Granja na TV faz um intervalo, em seguidinha a gente volta com outras informações. Até já. Voltamos com a Granja na TV. E o futuro do seu filho começa pela escola em que ele vai estudar. A rede de escolas da UBRA tem um recado para você. Matrículas abertas na rede de escolas da UBRA. Aqui, seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. E no Fala Professor de hoje, o nosso produtor Giovanni de Oliveira traz as novidades das faculdades de Veterinária e Agronomia da UBRA. Oi, Thaís, chegamos no outono e hoje eu estou aqui com o professor Carlos Goetschel para a gente entender como é que funciona o manejo do gado leiteiro nessa estação. Professor,
Tem diferenças do manejo no outono? Boa tarde, boa noite, bom dia a quem nos vê e nos ouve. Obrigado pelo convite, satisfação estar aqui mais uma vez. Na verdade, é uma pergunta bastante ampla. Ao manejo do gado leiteiro, ele precede o ano inteiro. Nós temos variações e, por ser uma atividade produtiva anual, onde tem vacas que estão parindo, tem vacas que estão emprenhando, tem vacas que estão secando ou cessando a produção leiteira, é uma atividade muito dinâmica, mas o outono por si só é um período crítico. Há um vazio outonal, há um vazio forrageiro, quando se trabalha com forragens de ciclo produtivo ou de verão ou de inverno, e esse é exatamente o momento de transição. Esse momento, às vezes, é agravado por condições climáticas que nos acompanham, ou por chuvas excessivas, ou pela falta das mesmas. A gente vive de altos e baixos, e se fizermos aí um contraponto aqui no Rio Grande do Sul, exatamente nesse período, ano passado, a gente estava vivenciando uma enchente, e hoje estamos vivenciando uma seca. Há uma restrição pluviométrica maior ou menor em algumas regiões, e isso é cíclico e repetido. Então, o que fica como aprendizado, o que fica como necessidade? Trabalhar com forragem conservada. Tem formas de conservação de forragem, onde a silagem, o processo de ensilagem, a silagem é o produto que é conservado sob fermentação anaeróbica, na ausência de oxigênio, preferencialmente de milho, que é uma planta completa. Então, esse recurso nutricional ele vai suprir e atender essa exigência. Além da silagem, tem o processo de fenação também, produção de feno. Pelas características climáticas, pela condição, se perde um pouco mais de qualidade do que a silagem. Ambos são importantes, são processos distintos, mas a silagem contempla melhor e preserva por maior tempo. Então, primeira dica ou primeira grande referência a ter forragem conservada. O sistema de produção leiteiro, ele somente será estável se tiver algum alimento que eu posso contar naqueles períodos que não tem. É mesmo porque na produção leiteira, a vaca ela responde imediatamente aquilo que ela deixou de consumir ou consumiu no mesmo dia. A ação é muito dinâmica e rápida. Em bovinos de corte, por exemplo, se uma vaca não consumir um dia ou 2 dias, o efeito sobre a sua função será muito menor, normalmente nem percebido. Então, ter forragem conservada ou alimento conservado com um custo compatível, porque também quando não se tem um custo compatível, em momentos de emergência tem que lançar mão, buscar no mercado, comprar externamente, isso operacionalmente e economicamente acaba entravando a eficiência da produção. O senhor mencionou que o milho nesse momento acaba sendo o melhor alimento. O milho como planta, ele é um alimento completo. Na verdade, o milho grão, ele é um referencial de produto energético, assim como a soja é um referencial de produto proteico, mas a silagem da planta inteira, pela produção de massa, do volume que ela produz e mais o grão que ela contempla, é um alimento que a gente tem como referência completo, e aí tem uma distinção importante na alimentação, na nutrição, que é a base da produção, de alimentos volumosos e alimentos concentrados. E os bovinos, que são ruminantes, eles precisam ter na sua dieta uma parte de alimento volumoso. Alimento que tem mais fibra, que o animal vai ruminar, que vai dar uma condição fisiológica do rumen adequada e todo o funcionamento com a produção de proteína microbiana, que é a proteína que depois o animal transforma. A vaca é uma máquina viva, transformadora de alimentos de alta qualidade, como o leite, que a gente está mencionando aqui, e a carne. Então, é bastante, como eu disse, é bastante dinâmico, são vários pontos que devem ser
atentados nessa situação, mas o outono ele é sempre um momento de estrangulamento, onde essas variáveis climáticas somente na produção de forragem elas ficam muito vulneráveis à ação do próprio clima e do ambiente, e secas extensas ou chuvas muito extensas também comprometem a produção daquela forragem que foi planejada, que foi plantada. Então ter algo armazenado na propriedade para usar nesses períodos críticos dá uma segurança. A Granja na TV de hoje fica por aqui. Um bom fim de semana para você. A gente se encontra de novo na segunda-feira. Até lá!